Quem comete suicídio é de uma coragem invejável, porque tem coragem para terminar com a sua vida, mas falta-lhe a coragem para enfrentar e viver. Assim inicio este vídeo, esta conversa convosco. Temos escutado que o tema tem sido o suicídio, razão que é pouco falada ou evitada, seja por quem for, porque vivemos numa sociedade em que não quer ver, não quer se preocupar e sentir o que realmente se passa ao seu redor. Tenho visto no YouTube os vários canais que têm estado a falar sobre estes casos de suicídio, principalmente na congregação. Mas convenhamos, isto é um mal que assola a própria sociedade, a todos os níveis, a nível familiar, a nível de amizades, a nível de sociedade e a nível religioso. Esta é a verdadeira realidade da vida, o verdadeiro talk show da vida, em que nós queremos, se calhar, virar a cara e viver numa ilusão e ignorar tudo o que se passa à nossa volta. E com isto eu quero dizer que contra mim eu falo, porque se calhar eu também estou desatenta ao que se passa ao meu redor. Não venho aqui armar-me em a pessoa que está atenta a tudo e mais alguma coisa. Não. Mas quero-vos dizer que isto faz-nos tremer. É pior do que um sismo de magnitude máxima, magnitude 10. E neste caso eu posso até perguntar à minha amiga Luciene, que constantemente está a sentir o Japão a tremer, e há poucos dias sentiu o Japão a tremer numa escala de 7.1. Tudo isto que nos acontece ao nosso redor e estes casos de suicídio nos faz estremecer, mexe connosco, mexe com a nossa sensibilidade, com o nosso carisma, com o nosso lado humano. E por um lado, ainda bem que assim é. É sinal de que somos sensíveis a tudo que isto acontece. Pena é que seja só quando isto acontece. E pena é que quando à nossa volta estão pessoas constantemente a precisar do nosso apoio, nós nos esqueçamos delas. Por isso, eu quero dizer que isto é um problema universal, mundial, em que muita coisa está ao redor destas depressões. É a nível familiar, porque tem que ter uma família com todas as comodidades, porque a própria sociedade assim o impõe. Tem que ter um status, tem que ter uma aparência. Muitos há que vivem de aparência e têm que ter um suporte e uma força para fazerem isso, estarem a viver de aparência. E há um desgaste físico e psicológico perante toda essa aparência. Seja com os amigos, seja na sociedade, seja na política, seja a nível religioso. Convenhamos que isto, a depressão, é um cancro que existe na nossa sociedade. E a nós convém estarmos atentos, refletirmos, analisarmos, observarmos e estendermos a mão e estarmos prontos para ajudar. Porque não há nada mais triste
de que saber que um amigo, um familiar, alguém que nós conhecemos ou conhecíamos, se suicidou, teve a coragem de tomar essa atitude de suicidar porque não encontrou amparo naqueles que o rodeavam. Isso, eu acho que para quem fica é algo tão tenebroso, tão pesaroso. E vamos ser sinceros, vamos colocar a nossa mão na consciência. Se isto acontece com alguém que nós conhecemos, com um familiar, por quem até nós temos alguma estima, temos amor, se isso acontecesse, nós iríamos sentir as pessoas mais falhadas à face da Terra. E porquê? Nós falhamos como seres humanos para estender um braço, uma mão a alguém que se estava a afogar em emoções que o levaram a ter uma atitude corajosa, que foi o suicídio. O querer terminar com a sua carreira aqui nesta terra porque não encontrou alguém que o ajudasse, o compreendesse e o levasse a dizer assim: não penses assim, amanhã vai ser melhor. Então, deixa para lá, não penses isso. Mas a realidade da vida é esta, dura e crua. Infelizmente, o suicídio acontece mais do que aquilo que nós estamos a pensar. Por motivos de depressão, acontecem. E só creio eu que seja por esse motivo. Um motivo de depressão, é um escape, é uma saída, é um lugar de paz, de descanso para a pessoa que o comete. Eu nunca mais me vou esquecer de quando eu tive a consciência, a noção de que, aliás, inconscientemente, pude evitar que alguém se suicidasse. O conforto e a força que me invadiu foi tão grande, e a emoção de saber que, pela minha atitude, alguém não cometeu o suicídio foi tão boa que eu pergunto: se nós todos estivermos atentos a quem está ao nosso redor, nós vamos ter uma sensação de dever cumprido. Estivemos atentos, inconscientemente estivemos atentos e fizemos algo que foi de benefício para alguém. Mas a verdade é outra. E com estes casos que têm vindo a acontecer e que têm vindo a público, eu não quero dizer que a congregação é exclusivamente culpada destes suicídios. Em parte é. Não lhe vou tirar essa responsabilidade. Mas também quero dizer que todos nós também somos responsáveis. Mas claro está que a parte da religiosidade influencia muito. Isto acontece já, não é só de agora, mas há anos que acontecem estes suicídios. Só que eles todos são abafados, são escondidos. São suicídios ou são depressões religiosas e que depois reverte em suicídio. E tudo isto leva o quê? Quem é que faz isto? Alguém que não tem apoio, se sente, portanto, responsável por um status na própria instituição. Alguém que tem ministério. Ou se não tem ministério, alguém familiar tem ministério e que não quer deixar envergonhado, nem envergonhado principalmente, com alguma atitude que esse seu familiar possa vir a ter. Alguém que queira um divórcio,
porque não aguenta o casamento em que está. Alguém que quer entregar o ministério, mas em prol de alguém da família que tem esse ministério, não o faz. Alguém que serve de suporte para outro alguém que tem ministério, mas que está a chegar a um ponto em que já não consegue aguentar essa pressão. E o que decide, ou que pensa fazer? Terminar com a sua própria vida. E tudo termina. Para essa pessoa, sim, tudo termina. Mas para quem cá fica, dependendo da consciência da pessoa, não termina. Mas a verdade é esta. Se nós podíamos evitar que tantos suicídios acontecessem, sem dúvida alguma que poderíamos evitar. O que nos falta é a abordagem que deverá ser feita pelos líderes religiosos, o chamar de atenção pelos líderes religiosos, encaminharem para os profissionais da área de saúde, neste caso de saúde mental. Porque há muitas boas pessoas que têm vergonha de assumir. Eu, se calhar, contra mim falo também. Eu precisaria de ter algum apoio. Precisaria, se calhar, de ter algum apoio a nível de medicação. Por que não? Mas a questão está que estas pessoas fecham-se nelas próprias porque não têm ao seu redor alguém que as ouça, que as compreenda e que diga: o que importa não é a instituição, não é o partido, não é a sociedade, mas sim tu. Esquece o que está ao teu redor. Faz aquilo que tu queres fazer. Porque convenhamos, alguém que tem ministério na igreja, e vamos nos virar para a congregação, alguém que tem ministério na congregação, sente uma pressão de que tem que demonstrar para os outros que está capaz e que vai conseguir cumprir com o dever de responsável que tem naquela área em que lhe foi incutida essa responsabilidade, seja diácono, seja irmã da obra da piedade, seja ancião, seja cooperador de adultos, seja cooperador de jovens e menores. É uma responsabilidade e que têm que estar sempre, constantemente, a provar de que estão a dar provas da sua capacidade. Mas só que interiormente eles próprios têm a noção de que não estão a conseguir alcançar aquilo que lhes pedem. E isso é atroz, é macabro. Alguém exigir ou alguém esperar que dê mais do que aquilo que podem é macabro. É de lamentar todos estes suicídios. Foram mais 2 que aconteceram. E o Brasil é um país muito propício aos suicídios. Mas a nível mundial há muitos suicídios. Na congregação cristã, no Brasil ou em Portugal, e falo aqui em Portugal, também têm acontecido suicídios por pessoas que têm ministério, por familiares de pessoas que estavam ligados a alguém de ministério e que queriam se desligar de uma relação e só para que a família não ficasse melindrada com essa atitude. Há pessoas que pedem apoio para tomar uma atitude e não recebem esse apoio. E o que fazem? Se sentem desamparadas. E depois cometem este suicídio. Mas há outro pormenor muito importante. Que quem está a ter tratamento clínico
em relação à depressão. Não se esqueçam, têm que seguir com esse tratamento até ao fim, até que o médico, a pessoa profissional que está responsável por vós, em vos direcionar na vossa caminhada, esta caminhada que é indicada pelo médico, pela pessoa em causa, ela tem que ser levada até ao fim. Há suicídios que são cometidos não só pelo abandono daqueles que estão ao seu redor, mas também por aqueles que, de um momento para o outro, deixaram de tomar a medicação. E isto é essencial falar-se. É muito perigoso. Alguém que está em depressão e está a tomar a medicação, está a ser orientado e está a tomar a medicação, e porque ou alguém lhe diz, ou porque a própria pessoa acha que já está bem e que vai parar, quer deixar de um momento para o outro tomar. Ou até porque alguém diz, para com a medicação, com aquelas profecias baratas, com aquelas profecias que muitas das vezes se ouvem. Para com a medicação porque Deus te vai libertar. Porque há muitos que dizem que isto são espíritos imundos. E isto também é grave, falarem que é espíritos imundos. E virem em nome de Deus dar profecias e dizer para parar com a medicação. Cuidado, porque esta medicação, que é para depressão, não deve ser parada, de ser tomada assim de um momento para o outro. Com certeza que todos nós conhecem este termo. Ao desmame. É como um drogado. É como um drogado que não pode deixar de um momento para o outro de se drogar. Tem que haver um desmame. Gradualmente deixar de tomar a droga. E quem é depressivo, só quando o técnico profissional, o médico, diz: a partir de agora vai haver o desmame. Agora sim, vamos começar o desmame. Lentamente. Aí sim, só com essa autorização. E por favor, não acreditem em falsas profecias. A depressão é grave. E quando não é levada a sério, é o que acontece. Infelizmente, estes suicídios. Eu não sei o que é que se passou, o que é que levou as pessoas a tomarem esta atitude. Lamento, sinceramente lamento, porque tiveram a coragem de pôr termo à sua vida, se calhar para ter algum descanso, alguma paz. Mas se esqueceram que deixaram pessoas a sofrer com a sua partida. Outras não. Outras até se calhar ficam satisfeitas que o seu ente querido tivesse tido esta atitude. Mas aqui também quero dizer e quero chamar a atenção da congregação cristã, seja em Portugal, seja no Brasil, seja onde for. Vós, líderes, tendo atenção com aquilo que pregam no púlpito. As vossas pregações são cruciais para muitas pessoas. E nas vossas mãos, muitas das vezes, está a vida e está a morte. Vocês sentenciam as pessoas com vida ou com morte. E muitas das vezes, ao dizer de que Deus vai atuar, Deus vai fazer, seja aquilo que for, vai libertar, seja da forma que for, vocês estão a dar oportunidade que quem está nesta situação depressiva apanhe essas palavras falsas e incoerentes e diabólicas. Não se esqueçam que há pessoas a sofrer, e muito. Há mulheres de irmãos com ministério. Há homens que têm as suas esposas no ministério e que também sofrem.
há um conjunto e vários fatores que levam, e principalmente na igreja, que levam a tudo isto, ao suicídio. Não se esqueçam de quem está ao vosso redor. Eu estou-me aqui a associar a vários canais que, felizmente, seja da reforma, seja críticos ou não seja, ficaram sensíveis a tudo isto. E eu não podia ficar calada. Quero dar uma chamada de atenção. E quero dizer que, independentemente de tudo, e vou mais longe, eu acredito que estas pessoas que cometeram este suicídio que não vão parar ao inferno. Eu não acredito. Porque o Deus que eu amo, que eu sirvo, não é como o homem. Não. Mas eu quero dizer a todas as pessoas que estão em depressão, não desistam. Procurem auxílio. Busquem auxílio, nem que seja numa pessoa estranha. Nem que seja no vosso médico. Procurem auxílio. E quero pedir desculpa se por acaso alguém que eu esteja em falha de não estar presente, eu peço desculpa. E me ligue e diga: Laurinda, eu quero falar contigo. Se calhar até às vezes pessoas que estão muito perto de mim, eu estou a ignorar o seu pedido de socorro, de alerta. Eu também falho. Portanto, eu não posso culpar os outros quando eu também falho. Mas vamos estar todos atentos, de alerta, para o que está ao nosso redor. E desculpem de estar-vos a ocupar o vosso tempo, mas acho que é um tempo precioso, porque é essencial, porque não há nenhuma vida, ou, aliás, não há nada que pague, ou não há tempo que possa ser inútil para socorrer uma vida. Às vezes faltam umas palavras, porque o assunto é sério demais. Muito obrigada por me ouvirem e vamos cuidar uns dos outros. É essencial.